cujo tema é avareza. E a virtude oposta seria generosidade. Hoje nós vamos falar sobre a avareza. A avareza tem uma virtude oposta que é a generosidade. Nós vamos falar sobre ambos. Vocês podem formular suas perguntas, fiquem à vontade, o objetivo é esclarecer e não jogar matéria em cima. A palavra avareza significa um apego excessivo ao dinheiro. Também significa mesquinhez, pandurismo, sovinice, desejo desordenado de posses. A pessoa avarenta tem um apego exagerado ao dinheiro, com grande medo de que ele venha a faltar, numa percepção de escassez. O dinheiro é pouco, eu tenho que segurar tudo que eu posso. O dinheiro se torna o centro da vida dela. E a partir disso, todo o resto é dominado pelo interesse do dinheiro. Tem um provérbio chinês que diz que o ouro não pertence ao avarento. O avarento é que pertence ao ouro. É bom ter dinheiro, e é bom também ter dinheiro para comprar as coisas que o dinheiro pode comprar. Mas você tem que verificar, se de vez em quando se conferir, se você não perdeu coisas que o dinheiro não pode comprar. Você fica tão focado no dinheiro que abandona as pessoas que você gosta. Você não dá atenção para elas e dá uma prioridade exagerada ao dinheiro. Na vida do pão duro, com a preocupação obsessiva de segurança, o futuro mata o presente. Ele vive em função do futuro. Vive para acumular muito dinheiro, aconteça o que acontecer. Dessa forma, ele se torna uma espécie de, digamos, fiel depositário dos bens de seus herdeiros. Se eu sou um avarento, eu vou juntar dinheiro, não vou guardar, não vou gastar. Quem vai se beneficiar desse dinheiro? Meus herdeiros. Por isso que eu seria uma espécie de fiel depositário dos bens dos meus herdeiros. São muitas as pessoas que se identificam com o dinheiro. Elas são o quanto têm na cabeça delas. Acontece que quando perdem seu dinheiro, elas perdem uma parte da identidade. E muitos se matam por causa disso. Muita gente se mata porque perdeu dinheiro. O absurdo da avareza está no fato do pão duro viver como pobre e morrer rico. Ele não gasta, então ele vive como pobre, mas morre cheio do dinheiro. E essas pessoas também invertem a relação meio e fim. O que eu quero dizer com isso? Que o dinheiro deixa de ser um meio para a aquisição de bens, se torna um fim em si mesmo, pelo qual ele sacrifica a satisfação das necessidades e desejos dele. Ele não satisfaz seus desejos, suas necessidades, só porque o dinheiro na cabeça dele é mais importante. O dinheiro é um instrumento de troca, nada mais do que isso. E essas pessoas dão mais valor ao dinheiro, mais importância do que realmente o dinheiro tem. Como foi afirmado já por vários filósofos, desde Buda, Aristóteles, o equilíbrio está no meio, não nos extremos. Assim, uma pessoa ser razoavelmente econômica está entre a prodigalidade e a avareza. O que é prodigalidade? Prodigalidade é a pessoa que esbanja dinheiro. Por exemplo, Jorginho Guille. Jorginho Guille é da família Guille, dona do Copacabana Palace, multimilionário, bilionário, sei lá quantas vezes, morreu pobre. Ele foi gastando que nem um doido, achando que dava para viver até o resto da vida. Errou as contas, viveu mais do que ele imaginava, o dinheiro acabou antes. Esse era pródigo, bem pródigo, por sinal, ou patologicamente pródigo. Morreu vivendo às custas dos amigos. A bebida elimina a sede. A comida satisfaz a fome. Mas o ouro, por mais que você tenha, nunca satisfaz a avareza, caso você seja avarento. O dinheiro é como eletricidade. Beneficia as pessoas que são prudentes e fulmina aquelas que são insensatas. Para o avarento, o dinheiro vira um fim em si mesmo e perde a função original de ser um meio para você realizar várias coisas, obter outras coisas.
É importante diferenciar o seguinte: ser pão duro é diferente de ser parcimonioso. O que é uma pessoa parcimoniosa? Que sabe poupar e tem critérios de como gastar seu dinheiro. Não é um esbanjador, mas também não é um avarento. Ele está num ponto de equilíbrio. Um filósofo francês, Chamfort, disse que o mais rico dos homens é o poupado, aquele que sabe poupar. E o mais pobre é o avarento, porque o avarento só tem dinheiro, mas não desfruta do dinheiro, ele é pobre. Quando o dinheiro se torna um fim em si mesmo, coloca o dinheiro à frente de tudo e começa a se distanciar da felicidade, dos prazeres, dos amores. Eu nunca ouvi falar que nenhum avarento fosse feliz. Eu acho que é uma incompatibilidade. A Ivria está perguntando o seguinte, eu acho que está perguntando: eu tive uma senhoria polonesa que só comia repolhos para não gastar o dinheiro. Quando ela faleceu, o advogado ficou com tudo, pois ela não tinha herdeiros. Ela foi, do caso Ivria, aquela fiel depositária do dinheiro do advogado. Ela foi guardando com todo o zelo o dinheiro que ele desfrutou. A avareza, o pandurismo, é uma patologia do ter. Mas vamos adotar uma posição equilibrada, que a gente fala ter ou ser, não é ter ou ser. Você pode ser ter e ser. Ambas coisas são essenciais na nossa vida. O meu filho Rony está dizendo que é o tio Patinhas. É uma caricatura. O tio Patinhas tinha aquela sala das preocupações, tinha muito dinheiro e não queria gastar. A Elizabeth Dornelas pergunta: e quando a pessoa passa por cima de tudo por causa do dinheiro? Ela não é necessariamente avarenta, mas ela é muito gananciosa, passa por cima de tudo. Se ela não vai gastar, ela é gananciosa e avarenta. O avarento caminha sempre na direção da ansiedade. Isso tem algumas etapas. Primeiro, ter o que ele tem já não satisfaz. Por isso ele precisa acumular mais dinheiro. Essa necessidade de acumular jamais o abandona. E a essas circunstâncias se juntam os medos de perder aquilo que já acumulou e o pavor de não conseguir continuar acumulando. Quer dizer, é uma vida de sofrimento. E isso não traz nenhuma felicidade, porque aquele dinheiro não compra nada, então é papel guardado. A riqueza é algo para ser usado, não para ser idolatrado. O filósofo Schopenhauer dizia que o dinheiro é uma felicidade abstrata, porque ser feliz porque você tem uma grande conta no banco ou porque guarda um saco de dinheiro ou de ouro debaixo da cama é algo completamente imaginário. Ele só tem importância, o dinheiro, na medida que ele serve como instrumento de troca. Os avarentos entesouram como se fossem viver eternamente, e os pródigos, tipo Jorginho Guille, dissipam como se estivesse à beira do túmulo. O Jorginho Guille demorou para se aproximar do túmulo e ficou pobre. Aí os donos do Copacabana Palace, que tinha sido da família dele, por um gesto de generosidade, de caridade, deixaram ele morrer lá. Ele ficou morando lá até a morte. Porque ele dizia assim: eu não quero ir para o céu quando morrer, eu quero morrer no céu. Aí deixaram ele para o Copacabana Palace. O que dá força ao dinheiro é a necessidade da troca, que os seres humanos requeiram coisas uns dos outros. Se nada fosse desejado, o dinheiro não servia para nada, não precisava ser inventado. O dinheiro permite gerar um elemento que dá acesso a alguma outra coisa que você quer. Mas o avaro é aquele que converte esse acordo social numa idolatria, sem entender a utilidade do dinheiro, que é absolutamente virtual. Não sendo como instrumento de troca, o dinheiro é apenas papel pintado. Por que você está guardando aquele papel? A Ivria pergunta: o avarento tem consciência dessa situação? Não plenamente, Ivria. Ele botou o dinheiro acima de tudo e não considera mais nada. Sabe, ele acha que precisa de ter dinheiro. Não. Tem gente que coleciona tralhas, lixo, na coisa velha. O parafuso enferrujado que acha na rua, qualquer coisa vai guardando. São acumuladores.
acumuladores compulsivos. Tem até programa na televisão sobre isso. Guarda tudo. Um dia eu posso precisar desse parafuso, um dia eu posso precisar desse caderno velho, um dia eu posso precisar disso, daquilo. Da mesma forma, o avarento acha que um dia poderá precisar do dinheiro. Ainda que precise, ele é muito relutante para gastar, muito relutante para gastar. A Cláudia fala aqui, uma pergunta da Cláudia. Mas numa sociedade onde se valoriza as pessoas pelo que elas têm, não seria um tipo de insegurança a avareza? Olha, eu não entendi nem muito bem a tua pergunta, Cláudia. O valor da pessoa não está no que ela tem, está no que ela é. O dinheiro é só uma circunstância. Você tem hoje, eu não tenho amanhã, a coisa inverte, vai e volta, tudo bem. A Ivria pergunta se tem tratamento da avareza. Bom, ele não vai gastar dinheiro com psicólogo, isso eu te garanto. Se tiver um tratamento gratuito, não sei se ele vai querer gastar da passagem ou se ele acha problemático o dinheiro dele, gastar o dinheiro. O Rony pergunta qual a causa da avareza. Algum trauma? Não necessariamente não, filho. Não é um trauma, não. É uma crença que ele precisa ter dinheiro, custe o que custar. A Elizabeth pergunta, como mudar uma pessoa que só pensa em dinheiro? Elizabeth, só com uma varinha de condão. Você não interfere no pensamento de ninguém. De ninguém, mesmo que não seja uma pessoa obsessiva por dinheiro ou por outras coisas. Isso daí é uma decisão que ela tem que tomar. Mas ela se sente confortável com isso. Vou usar umas palavras difíceis aí, mas eu vou explicar. A pessoa que tem síndrome do pânico fica doidinha para se livrar dos sintomas da síndrome do pânico. Quando você está revoltada contra os sintomas que você sofre, se chama egodistônica, aquela consequência. A pessoa não suporta aquilo que acabar. Outras pessoas estão muito confortáveis com os sintomas de sua doença. Por exemplo, o avarento. É egocintônico. Ele não quer acabar com a avareza dele. Ele não vai acabar, ele não quer. Por que ele vai acabar numa coisa que só lhe dá prazer? Quem acumula tralhas também, não quer jogar fora aquelas tralhas. A Cláudia Pinho diz que lembra da novela do Senhor Nonô, da Globo. Grande Ari Fontoura. Eu não vejo novela, então não sei. Eu estava dizendo que o dinheiro, então, se não for para ser usado, não for um instrumento de troca, ele é apenas para ser guardado, apenas papel pintado. De certa forma, ter dinheiro é como ter a lâmpada de Aladim no bolso. Você não consegue um montão de coisas com aquele gênio do Aladim? Com dinheiro você também consegue. Você consegue atendimento médico, conforto, passeio, sexo, uma série de coisas. Você consegue. Dinheiro é bom. Nada contra o dinheiro. O problema é você ter uma mentalidade orientada pelo dinheiro. Esse que é o problema. O dinheiro em si não é neutro e ter dinheiro é muito confortável. Não tê-lo é problemático. Se você tem dinheiro, você não fica feliz por ter dinheiro. Mas se não tiver, vai ficar infeliz. Olha a ironia da coisa. E se você for pensar também, bem, os prazeres que você obtém com dinheiro não são muitos, não. Quantas vezes você consegue comer por dia? Mais de 3 vezes é difícil. Fazer sexo razoavelmente, viajar, mas não resta muita coisa a fazer. Então, você não precisa ter tanto dinheiro para poder fazer essas coisas. Mas, repito, o dinheiro, de certa forma, é uma chave universal que abre todos os cadeados. Uma outra dimensão da avareza é a usura. Chamamos de usurários aqueles que usam dinheiro para obter mais dinheiro. Por exemplo, os banqueiros. A avareza e a usura foram grandes argumentos para semear o antissemitismo, a hostilidade contra os judeus. Mas por que isso surgiu ou como isso surgiu? Em muitos países da Europa não se permitia que judeus tivessem terras ou fossem nobres, ou organizassem exército. Aquilo que eles ganhavam no comércio, eles eram obrigados a investir nos negócios comerciais ou na especulação econômica. Isso era liberado para eles. Só podiam ser banqueiros, pois eles eram proibidos de crescer em outra direção. Mas depois de ter sido acusado por estar ligado ao dinheiro, fundamentalmente as questões de dinheiro prevaleceram
e ficou o preconceito. Mas eles não tinham muitas opções de vida, profissionalmente falando, a não ser especulação financeira. São Bernardo disse: a avareza é viver na pobreza por medo de ser pobre. Gostei dessa definição. A avareza é viver na pobreza pelo medo da pobreza. Ele passa a ter muito dinheiro, vive como um pobre pelo medo de ser pobre. Não faz sentido, né? Uma pessoa dessa não é racional nesse quesito. Na concepção cristã, a avareza é considerada um pecado, pois nesse caso, o avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus. Nesse sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. A Elizabeth está falando alguma coisa aqui. Às vezes você é apresentada pelo que você tem, e não pelo que você é. Triste realidade. Eu acho triste a pessoa se valorizar pelo dinheiro que tem. Qual o mérito de ter dinheiro? É bom, dinheiro é bom, não sou contra o dinheiro, mas qual o mérito? Eu sou muito rico, e daí? E daí, o que você faz para ser muito rico? Vai vender alma ao diabo? Muitos vendem. Né? Quantos políticos, quanto Lava Jato aí está vendendo a alma para o diabo aí? Mas você não é bom você se considerar uma boa pessoa, uma pessoa realizada pelo quanto você tem. Sucesso é você viver bem, viver em paz, você atingir seu potencial e estar satisfeito. Isso é sucesso. Não é, eu tenho mais dinheiro que você, sou mais bem sucedido. Não, você só tem mais dinheiro. Não é nada demais. É bom, mas não é nada demais. Então, eu estava dizendo que o cristianismo condena a avareza, porque a avareza leva à idolatria, que significa tratar algo como Deus, que não é Deus. Existem pessoas que nós poderíamos chamar até de religiosos do dinheiro, que são aquelas que estabelecem uma relação semelhante à dos crentes com Deus. Já o que elas têm é a única coisa capaz de lhes dar segurança e a paz dada para o ser superior. Aquela paz que poderia ser obtida através de Deus, ele substitui Deus por dinheiro. Teve um economista americano que disse: se você fizer do dinheiro teu Deus, ele vai te atormentar como um demônio. Eu falei dos judeus, falei dos cristãos, agora os muçulmanos. Eles não celebram a retirada do mundo daquelas pessoas que abandonam tudo, incluindo a si mesmos. Se o indivíduo deixa tudo, seja qual for sua desculpa, de alguma maneira, para os muçulmanos, ele fracassou socialmente. Por exemplo, quer dizer que em alguns casos eles fazem voto de pobreza? Não fazem voto de pobreza, porque quem vai se responsabilizar pela família dele se ele se torna pobre voluntariamente? Para os muçulmanos, a pessoa tem que trabalhar, viver e desenvolver suas possibilidades e buscar a si mesmo para então encontrar Deus. A forma para conseguir o dinheiro passa por desenvolver os conhecimentos, ser mais generoso e considerar que tudo aquilo que faz bem aos outros faz bem à própria pessoa. Tudo em sua medida. Rezar é bom, mas rezar durante 24 horas por dia é contraproducente, já que vai paralisar a pessoa no que se refere ao trabalho, suas opções, suas maneiras de ganhar a vida. Então vamos falar agora da virtude generosidade. Os boxeadores são muito generosos, eles preferem dar do que receber. Nesse sentido, tudo bem. Em oposição ao pecado da avareza, nós temos a virtude da generosidade. Tem uma Patrícia está dizendo o seguinte: ela conhece uma pessoa compulsiva, acumuladora, que organiza o dinheiro numa ordem específica na sua psique. Chega a ter boa quantidade de envelopes, não tem empatia. Isso daí misturou a avareza com o toque. Essa maneira de organizar obsessiva é transtorno obsessivo compulsivo. Um dos sintomas do toque, transtorno obsessivo compulsivo, é a acumulação. Aqueles acumuladores compulsivos, aquele que eu falei que cata parafuso enferrujado na rua, vai guardando um montão de tralha.
Então eles acumulam dinheiro por avareza, e essa daí, além de acumular dinheiro, ela é metódica em guardar o dinheiro. É uma coisa um tanto obsessiva. O Rony pergunta: podemos dizer que, de um modo geral, as questões ligadas ao dinheiro trazem mais infelicidade do que felicidade? Não, filho, não pode, não dá. O dinheiro é coisa neutra. O uso que se faz é que pode causar felicidade ou infelicidade. Por exemplo, internet. Tem gente que amaldiçoa a internet, que é o fim do mundo, que promove o mal do mundo, babá. A internet é neutra, ela pode ser muito útil, pode ser muito negativa, e pontos intermediários entre esses dois aspectos. A Elizabeth diz que o dinheiro não traz felicidade, mas acho que foi o Woody Allen que disse que o dinheiro não traz felicidade. Mas a sensação é tão parecida que precisa de um perito para fazer a diferença. A Kátia diz que tem interesse em ouvir a resposta à pergunta do Rony. Foi aquilo que eu falei. O dinheiro não é bom nem mal em si mesmo, depende do uso que você dá. Eletricidade, você pode criar aparelhos de respiradores aí para as vítimas do Covid, pode criar também uma cadeira elétrica. A tecnologia é neutra. O uso que se faz que é problemático. Uma pessoa pode se formar em engenharia mecânica, constrói ambulância. O outro, formado em engenharia mecânica, constrói tanque de guerra. O uso que se dá das coisas que faz a diferença. A generosidade é o oposto do pecado da avareza. Acontece quando a pessoa é boa para os demais. Não se limita em ficar apenas nos bens materiais. Você pode ser generosa tanto quanto dividir bens materiais, financeiros, ou outras coisas mais sutis. Você pode dar atenção à pessoa sem necessidade de receber algo em troca. A Kátia diz que está aprendendo a fazer bom uso dessa modernidade. É a internet que ela está falando. O escritor Mark Twain disse: o melhor modo de se animar é tentar animar uma outra pessoa. Isso é generosidade. E para ser generoso, para partilhar, você não precisa de ter muita coisa. Você só precisa partilhar qualquer coisa que você tenha. Por exemplo, você pode sorrir para o estranho e vai estar compartilhando seu estado de espírito. Os sorrisos não custam nada, mas valem muito. Mas às vezes a pessoa fica tão miserável, tão avarenta, que ela fica pensando: devo sorrir, não devo sorrir? Ela fica até em dúvida se vai dar um sorriso para alguém. A Ana Cláudia, da Mil Doces Festas, diz o seguinte: para mim o dinheiro é facilitador da felicidade, de ajuda ao próximo, do amor próprio. O dinheiro é o caminho do valor das conquistas. Ana Cláudia, tá meio assim discurso para virar santa. Dinheiro é bom, mas você ganha dinheiro primeiro para se abastecer, secundariamente, sobrando, no momento bom, você compartilha alguma parte com alguém. Mas não é ganhar dinheiro para dar para os outros, também não funciona muito, não. A Kátia diz: alegria natural, compartilhar abraços. A Ívia pergunta se pode chegar ao avarento tocando seus sentimentos. Pode. Você doa dinheiro para ele, que ele vai ficar muito sensibilizado, Ívia. Porque o que ele dá valor nessa vida é dinheiro. O resto ele não tem muito... é muito refratário a qualquer outra coisa. O dinheiro é o Deus dele. Bondade é não ferir ninguém de propósito. Fazer todo o bem que nós somos capazes, sempre que possível. Mas isso não implica você entrar na faixa de se sacrificar pelo outro. Somente um ser humano generoso é renovado. Um ser humano não generoso, fechado, miserável, avarento, pão duro, ele se torna a ficar estagnado, feito um poço de água. Se ninguém usar esse poço, a água não vai ser renovada, então aquilo vai ficar estagnado. As águas frescas não vão estar chegando a esse posto. E é assim que tem acontecido com muitas pessoas. A Ana Cláudia diz: eu tenho mão frouxa para ajudar. Obrigado, Ana Cláudia. Eu vou te dar o número da minha conta e você afrouxa a tua mão em cima da minha conta corrente. Eu vou adorar. E você também, você tem mão frouxa, gosta, né? Acho que eu peguei uma mentirosa aí no pulo. Os pobres sempre querem alguma coisa. Os ricos querem muito. E os avarentos querem tudo. Isso quem disse foi um milionário
senador romano antigo, filósofo Sêneca. Eu pedi o dinheiro para Ana Cláudia, ela está rindo, kkkk. Saiu bem. Não se pode falar sobre avareza e generosidade sem se abordar os conceitos de altruísmo e egoísmo. Para começar, vamos definir que egoísmo é a preocupação com os nossos próprios interesses. O hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em prejuízo ou não do ambiente e das demais pessoas que se relaciona. Nesse sentido, o egoísmo é o oposto, o antônimo de altruísmo. Você cuidar dos teus interesses em primeiro lugar. A Ana Cláudia diz ajudar os pobres. Pobre é uma palavra relativa. Comparada a quem que alguém é pobre ou rico? É um conceito relativo. Nery Lândia Carneiro. Se eu deixo o dinheiro me dominar, uso quando tenho que usar e guardo quando sobra. Porém, não saio comprando tudo que vejo. Você é poupada, não perdulária. Quantas famílias brigando por causa do dinheiro? Brigando e se matando. Quanta gente mata por dinheiro? Não teve ganhou na loteria, a mulher mandou matá-lo? Se eu não me engano, ele era da região centro-oeste do Brasil. Ele não tinha as pernas, ele tinha diabetes, amputou as pernas, ganhou na loteria e uma mulher cobiçosa, a esposa cobiçosa, matou ele. Ana Cláudia, tá bom, tô mentindo sim. Tá. Quando eu falei para botar o dinheiro na minha conta, ela ficou logo falando sério. A Kátia está lembrando que foi Rio Bonito, esse assassinato do homem que ganhou na loteria. O egoísmo não significa que uma pessoa deva se isolar das outras ou permanecer indiferente a elas. Pelo contrário, uma visão correta do egoísmo requer que a pessoa identifique o papel dos outros na sua própria vida, então avalie adequadamente esse papel. O egoísta, digamos assim, esclarecido, satisfaz suas necessidades, mas não à custa dos outros. É aquele que cuida de si mesmo e leva os outros em conta. Egoísmo não significa uma política de violar direitos morais ou políticos de terceiros, a fim de satisfazer seus próprios desejos ou necessidades. Não significa uma política de brutos, vigaristas ou de mendigos. Não significa uma política de transformar outros homens, seja na pancada ou pelas lágrimas, em seus serviçais. Os egoístas, chamados doentios, tudo querem para si, expoliam, enganam e roubam o próximo. As pessoas não são contra você, elas são apenas a favor delas, o que eu acho uma boa atitude. Aí vai falar de uma família paupérrima que fez um rateio para fazer o enterro. Isso acontece muito. Tem muita cova rasa aí, pessoa que não pode pagar, a família não pode pagar o enterro. Eu estava falando de egoísmo, que não é uma coisa boa porque você está cuidando de si mesmo. O que é negativo, embora o egoísmo tenha uma conotação dada, indevida, de negativo, o que é negativo não é o egoísmo, é o egocentrismo, que é bem diferente. Se caracteriza pela fantasia de imaginar que o mundo gira em torno de você mesmo, tomando o seu eu como referência para todas as relações e fatos. O indivíduo se acha o centro do universo. A pessoa egocêntrica não consegue imaginar que não seja ela a prioridade no mundo. O egocentrismo é próprio da infância, como passagem para a criança que possa aprender a noção de referência a partir de si mesmo, então aprender a criar outras referências diferentes de si mesmo. Nery Lândia Carneiro gostou do que eu acabei de dizer a respeito da pessoa egoísta, porque ela não entendia esse conceito. Não é só você não, muita gente fala, egoísta. É um xingamento, né? Aí você, para provar que não é egoísta, você cede aquilo que é teu, que não queria ceder para outra pessoa, só para provar que você não é egoísta. Aí você vai provar que você não é egoísta, vai provar que você é boba, manipulável, porque a pessoa está te rotulando como egoísta e está conseguindo tirar as tuas coisas. A Kátia diz, as pessoas não compreendem assim,
não admitem que a gente pense prioritariamente no nosso bem-estar. Em relação ao que os outros pensam, Kátia, aperta a tecla F e bota a tecla F no volume máximo, 10. E aperta a tecla F. Não importa o que as pessoas pensam. Você vai ser generosa por coação? Não tem sentido isso. Por medo da opinião dos outros, não vale a pena. A maior prisão que existe é chamada de o que os outros vão pensar. Você não controla isso, então não se esquenta com isso. Eu estava dizendo que o egocentrismo é típico da infância. A criança é o centro do mundo. Ela chora, aparece um seio para alimentar, aparece um colo para acalentar. Então o choro, a criança, é egocentrismo. Mas à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai percebendo que ela não é o centro do universo. A Ana Cláudia diz que mentiu mesmo sobre a mão frouxa. Reviu as atitudes dela, não sou mão frouxa, não. Ela está se desculpando por não botar dinheiro na minha conta. Não te desculpo não, Ana Cláudia. Falou, está falado, está escrito aqui. Eu vou levar isso para o meu advogado para te processar. Você vai ter que me ser mão frouxa na minha conta corrente agora. Já que se não tiver dinheiro, você pode me pagar em docinhos, que você faz maravilhosamente bem. Uma coisa boa sobre os egocêntricos é que eles nunca falam sobre a outra pessoa. O conceito de egoísmo não fala sobre os atos que uma pessoa não deve realizar, e sim sobre quem deve se beneficiar desses atos. O egoísmo afirma que a obrigação moral primária de cada homem é alcançar seu próprio bem-estar, seu conforto ou cuidar do seu interesse próprio. Egoísmo afirma que cada homem deve se preocupar com seus próprios interesses. Ele deve ser egoísta no sentido de ser o beneficiário de suas próprias ações morais. Se eu tenho dinheiro, esse dinheiro é meu, eu posso gastar como eu quiser. Eu sou o beneficiário. Eu não tenho obrigação de distribuir esse dinheiro por aí. Seja lá qual for o beneficiário das ações morais, tá certo, você tem uma virtude, qualquer uma, mesmo que a pessoa não mereça. Nós somos todos egoístas, gente. Vai dar uma revolução aí. Existem dois tipos de egoístas. Aqueles que admitem isso e os restos de nós, os que não admitem. Eu admito que eu sou egoísta. Eu cuido bem de mim mesmo. Se eu não cuidar de mim, quem vai me cuidar? Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar da minha família? Eu vou me tornar, sendo egoísta, sendo generoso, patológico, eu vou me tornar um peso ou para minha família, que vai ter que cuidar de mim. Se minha família não conseguir cuidar de mim, eu vou me tornar um peso para a sociedade. Vamos entender isso, porque que somos todos egoístas. Quando uma planta gira suas folhas na direção do sol, por exemplo, o girassol, quando um animal digere sua comida ou regula a sua temperatura interna, ou se volta na direção de um barulho súbito, para ver o que está acontecendo, o organismo está perseguindo valores exigidos para sua sobrevivência. Como entidades vivas, cada um age necessariamente em causa própria. Cada um é o beneficiário das próprias ações, o animal, o girassol, etc. Plantas e animais não podem ser descritos como egoístas, porque esse conceito de egoísta são termos morais, se aplicam apenas às pessoas, criaturas com poder de escolha, que designam o modo de funcionamento que foi adotado em face a uma alternativa. Plantas e animais não têm que decidir quem será o beneficiário de suas ações. O ser humano tem que tomar essa decisão. Nós fomos gerados por duas pessoas egoístas. O pai queria possuir a mulher amada e a mulher, por sua vez, queria ter o homem amado. Isso é um ato de egoísmo duplo. Desde que foi concebido, o feto não retira da mãe o alimento que ele necessita e a mãe, a gestante, não se sente como seu ser que carrega, propriedade dela, aquela criança que ela carrega no ventre, e ambos não se completam nessa egoísta simbiose. Sueli, ela pergunta se seria o egoísmo positivo. O egoísmo, cuidar de si mesmo, é sempre positivo. O egocentrismo, o egoísta, ele é o centro da própria vida, que eu acho positivo.
O egocêntrico, ele é o centro do universo. Isso é negativo. Então, é uma explicação que a Iva está pedindo também, que é importante entender esse ciclo. Se eu não cuidar bem de mim, se eu for distribuir tudo que eu tenho, eu vou virar um peso para alguém. Alguém vai ter que me bancar e cuidar da minha família. Se eu sou saudavelmente egoísta ou positivamente egoísta, eu satisfaço minhas necessidades e, eventualmente, se sobrar, eu posso ajudar alguém. Uma vez que o egoísmo é um princípio de sobrevivência humana, se aplica a todos os seres humanos. É um dos atributos dos seres humanos, como a inteligência ou a habilidade, como a beleza ou o dom da fala. Todas as pessoas são egoístas, mas têm vergonha de admiti-lo. A Ana Cláudia diz que fica com vergonha de cobrar a pessoa. A pessoa que tinha que ter vergonha de não ter te pago. Você tem o direito de cobrar. Você não está fazendo teus doces, gastando material, gastando teu tempo, gás, sei lá mais o quê, para beneficiar alguém que está fazendo festa das tuas costas. Não tem por que ter vergonha, não. É esse conceito de egoísmo equivocado. Tem uma categoria que eu chamo de egoísmo altruísta. É um oxímoro, uma contradição de termos. Por exemplo, se eu ajudo alguém, seria um ato de altruísmo. Mas se eu ajudo alguém, é porque aquilo me faz bem de alguma forma. Eu fico em paz com a minha consciência, acho que estou fazendo justiça social, ou quero tirar aquele pobre que está pedindo da minha frente. Eu faço pelas minhas razões a ajuda. Se a pessoa me fosse indiferente, eu não ajudaria. Por exemplo, o máximo de altruísmo, Madre Teresa de Calcutá ajudou milhares de leprosos. Mas ela fazia essa ajuda, dava essa ajuda, porque de alguma forma ela se sentia bem em ajudar. Pelos motivos dela, egoístas, ela cometeu muito ato altruísta, ajudou muita gente. A Cristina disse, se ela não paga, ela que é egoísta. Não, se ela não paga, ela é caloteira mesmo. A vida exige que o homem de ação positiva, realização, sucesso, e não abnegação, renúncia ou resignação. Exige do indivíduo cuidados para consigo mesmo. Em outras palavras, é o oposto do sacrifício. Por exemplo, a Ana Cláudia está sacrificando para... Não sei se sacrificando é a palavra certa. Ela está se apertando para bancar os doces para uma outra pessoa. Não é legal. Para você ser capaz de ajudar os outros, primeiro você terá que se nutrir a si mesmo. O mendigo não tem condições de ajudar financeiramente ninguém. O Rony pergunta, uma pergunta boa essa. Um dos motivos para ajudar pode ser a empatia? Satisfazer esse sentimento também faz parte do egoísmo? Rony, nós dois sabemos que você está ajudando uma pessoa que foi companheira tua em uma época da vida, né? Nós dois sabemos disso. Você está ajudando essa pessoa. É um ato altruísta. Mas você está ajudando essa pessoa porque você se sente bem em ajudar e se sentiria mal em não ajudar a pessoa. É o egoísmo. Você está fazendo pelos teus motivos. Se aquela pessoa fosse indiferente a você, você não estaria ajudando. Por exemplo, eu adoro teu filho, porque é meu neto, mas se fosse o neto do vizinho, eu não gostaria tanto. O meu amor também tem essas características. Ana Cláudia diz que já entrou no especial, e a pessoa está lá no bem bom. O mendigo possui um bicho de estimação, sim. Ele pode ajudar o bicho de estimação, ou alguém pedir dinheiro para alguém ajudar o bicho de estimação. Sempre, Bela, quando ajudamos o próximo, estamos nos ajudando. Sim, você ajudar o próximo é uma coisa. Se sacrificar pelo próximo é bem diferente. Nada contra ajudar o próximo. O problema é você se privar de coisas, privar a tua família para ajudar o próximo. E esse também, ajudar o próximo, é limitado. Porque você não dá a tua roupa, a tua comida, a tua casa para outra pessoa. Então, não vamos nos cobrar comportamento de São Francisco de Assis, não. A Ivra diz que gosta muito das lives, porque fazem ela refletir. Também gosto, Ivra.
Essas lives são um gesto de generosidade da minha parte, mas não implica em sacrifício para mim. A Sempre Bela diz: para ajudar alguém, a gente tem que ter para ajudar, claro. As pessoas estão agradecendo aqui. Ana Maria Colucci, obrigada, mestre. Obrigado pela tua presença, Ana. Hoje vamos encerrar por aqui. A Dias está dizendo que pena. Vamos ver as próximas lives. Nós já vimos que 2 ou 3 pecados, mas são 7, então aguardem que vem mais pecado por aí. A parte do pecado é muito boa, né? E um pecado que eu cometo com muito prazer é a preguiça. Obrigado pela presença de todos, pelo carinho, desejando a todos uma boa semana. Terça-feira teremos mais live, eu vou ver qual será o tema. Terça-feira teremos mais live, espero que todos se cuidem bem. Coronavírus está aí no ar, não demole, e se cuidem bem e todos fiquem na paz. Um beijo, pessoal. Até uma próxima.